dia. A gente já fez a nossa meditação. Porque tem gente que fala depois, pô, mas não medita mais, já vi isso nos vídeos do YouTube. Você não medita mais, não, porque a gente faz antes. Então por isso que não aparece no vídeo. Tem necessidade de ficar gravando a meditação. E o comentário que não entrou aqui, hoje é aula número... Hoje é 12, né? O comentário que não entrou agora que a gente ligou a câmera, que as aulas do Joel eram uma vez por semana, às vezes todos os dias, e como disse a Samira, né? Às vezes em 3 períodos no dia. Mas com a mesma turma? Não sei. Às vezes a mesma turma, às vezes turma diferente. Era muita gente que procurava as aulas do Joel, né? E aqui a gente faz a cada 15 dias. Então, se a gente falar mamão com açúcar ainda é ridículo. Uma aula quinzenal, mesmo se ela fosse semanal, ainda seria na manhã, né? Mas a gente reinterpreta, porque se a gente ficar indignado com isso, não é o Senhor construindo a casa, né? Se o Senhor não edificar a casa, então a gente dá para, nem que seja para 2 ou 3, não importa. Quantas aulas eu dei para ninguém, né? Lá no meu consultório? Para ninguém. E aquela turma que ia lá, ninguém leu, ninguém estuda, né? Eles iam, era uma curiosidade, ninguém avançou pelo processo lá na cidade de Cambuí, né? Mas vamos ao que interessa. Na última aula, hoje dia 5 de outubro de 2019, é a aula número 12 da classe privativa, estudo mais aprofundado do caminho infinito. A gente leu aquelas frases no final da aula 11, mas não fez nenhum comentário, a gente só leu, não foi? É pouco comentário. Oi? Pouco comentário. Porque né, escritura hindu, escritura chinesa, escritura turca, é a página 32 do PDF, eu não vou ler isso aqui de novo, que nem eu fiz na última aula, para a gente entrar na aula de hoje. Mas o que tá escrito aqui, que nem aqui, eu vou ler um, por exemplo. Ó. Aqui, escritura chinesa, ó. Deles era a plenitude dos céus e da terra, e quanto mais davam aos outros, mais possuíam. O modo materialista de ver, de ver a vida, jamais compreende um negócio desse. Deles quem? Ó? Deles era a plenitude dos céus, dos iluminados, né? Daqueles os ascensionados, aqueles que estavam conscientes da presença, porque é canal, é fluxo. Quanto mais dá, mais flui através dele, então mais tem para ele poder dar mais. Agora a gente vai dar quando pode dá dinheiro, quando não pode dá outras coisas, dá atenção, dá paciência, dá trabalho, dá compreensão. Por isso que quanto mais silêncio e harmonia diante da necessidade dos outros, não que a gente precisa se entregar totalmente, de se anular totalmente, porque a anulação do eu pessoal é isso, é se anular um pouco, mas cada um vai se anular numa medida, porque todo mundo tem suas coisas particulares, pessoais. Mas na medida em que a gente ainda está justificando para o outro o porquê que eu não vou fazer, tem uma maneira mais fácil de trabalhar isso aí. É com mais suavidade, com mais observar, com mais calma. Que tem num daqueles áudios que eu indiquei na outra aula, que o Joel fala lá, que o único modo do amor de Deus, porque a gente nunca vai sentir o amor de Deus do modo humano. O único modo do amor de Deus se expressar através do ser humano é quando o ser humano entende essa capacidade de se doar e compreender o outro. É doar uma paciência, uma compreensão. Porque o nível de consciência do praticante, ele começa a subir, ele começa a subir o nível de compreensão, ele percebe que ele não está sentindo nada. Mas ele deve subir o nível de compreensão. Ele não deve se preocupar com o sentir, e sim com o observar consciente. Porque para que ele esteja um com a presença e a harmonia comece a se revelar, é isso que ele tem que estabelecer nele. Essa consciência da presença dele. Então, deles era a plenitude dos céus e da terra. Quanto mais davam aos outros, mais possuíam.
Então essas frases da... Tem uma aqui. Não está aqui, mas eu quero localizar ela agora. Ó, pra você ver, estava aqui. Aí eu fui, mas como que eu não estou vendo? Aí eu fui na palavra esplendor, porque eu sei que tem a palavra esplendor nela, né? E estava na minha cara e pá, piscou aqui mesmo. Tá aqui a do Robert Browning aí. Ó, a verdade está dentro de nós. Há um centro profundo em todos nós, onde mora a verdade em sua plenitude. E para saber, ou seja, e o que interessa, antes rasgar um caminho por onde possa sair o esplendor cativo. Está preso dentro. Está preso pela ignorância, pela visão materialista, pelo desconhecimento da presença, pela busca de uma ajuda externa, seja ela qual for. Antes rasgar um caminho por onde possa sair o esplendor cativo, que mergulhar na luz que imaginamos externa. Antes rasgar um caminho por onde possa sair o esplendor cativo, esse esplendor interno, é a presença em nós. Para rasgar esse caminho tem que ir para dentro. Então é muita meditação. E um orar e vigiar cada vez mais aprimorado. Né? Para aprimorar tudo isso precisa da leitura. E uma coisa aprimora a outra. Por isso que a vida vai tomando um novo formato, uma nova visão, É sabedoria espiritual sendo revelada no indivíduo, porque ele está ficando cada vez mais, um pouquinho mais, receptivo à verdade onipresente e um poder. Então esse esplendor cativo, né? Rasgar esse caminho é um caminho para dentro. Antes, rasgar um caminho por onde possa sair o esplendor cativo, que, vamos pôr um do que, porque fica melhor, senão o povo não entende, do que mergulhar na luz que imaginamos externas, que é o que? Projeção, para fora, o tempo todo. Então eu vou viver de olho fechado, não vou fazer mais nada? Não. Quando nós estivermos de olhos abertos, nós temos que reconhecer Deus em todos os caminhos e não estar projetado esperando soluções externas. Porque o reconhecimento da presença em nossa consciência é a vivência na presença mesmo de olho aberto. Isso é o que? Pura física. Os sacerdotes judeus, os racídicos, eles estudam o livro do esplendor, é o Zohar, que é o contato com a divindade, com Deus, Deus de Abraão, Zohar, livro do esplendor. Já tive um. Certa feita eu doei. Eu comprei ele quando fiz o curso de Cabala. Tem alguns Zohares, né? Não é só um. Era um livrinho de bolso, então deve ter um completão e deve ter uns pequenininhos. Bom, vamos para a aula de... Peraí, mas nós paramos aqui? A Bíblia, para começar. Não, é que essa frase do esplendor aqui, ela não está lá. Ela está lá atrás, né? Você foi buscar no texto aí. É verdade. Ela não está lá onde a gente estava lendo, ela é outra. Isso, você vai buscar outra. Então não estava lá mesmo, né? É que pisca tão rápido quando você faz a pesquisa. Que é uma palavra tão bonita, né? Esplendor. Então existe um esplendor cativo, preso em todo ser humano, que é a centelha, o self, ou a nossa consciência da presença. Então é a mesma coisa, consciência da... Eu preciso estar consciente e nisso permanecer. Como que eu vou permanecer nisso se o mundo me afeta tanto? Um esplendor resplandecente. Quanto mais permanecer nisso, mais a verdade é revelada ao indivíduo. Essa semana teve
Porque professor, aluno, às vezes pode sair um exemplo, porque assim, nem sempre a gente vai ter que nem o Joel fala, a gente vê nas leituras que ele demorou 8 meses para aprender a meditação contemplativa, para desenvolver nele, intuitivamente. Ninguém falou para ele que ele tinha que meditar, ele falou, acho melhor meditar. Mas ele já era praticante, já curava, já atendia, há uns poucos anos, não sei, a gente não tem informação, 2 ou 3, aí ele resolveu desenvolver a meditação. Porque eu imagino, né, pelos dados que a gente tem nos livros, que ali pelos 35, ele se aproximou mais da ciência cristã. Aí entre os 35 e os 38 ele teve 2 curas que trouxeram. A primeira trouxe uma graça de um upgrade nos negócios, e a segunda trouxe a graça da cura espiritual, do aconselhamento, mas junto com essa veio a falência. Então como é que a gente entende o negócio? Quebrou o cara, mas aí ele entrou para o ministério da cura. Um outro negócio não serve, uma outra atividade, né, para que ele obtivesse os ganhos dele. E aí, a partir dos 38, ele passou a levar mais a sério a ciência cristã. Ele passou a estudar mais aprofundadamente. Então, imagino eu que mais ou menos 2 ou 3 anos depois, ele deve ter intuído a meditação contemplativa, que não era ensinada na ciência cristã. Então, nos primeiros 2 meses, ele ficou todos os dias, 3 ou 4 vezes, ou às vezes mais, ele entrava em silêncio interior, numa escuta, esperando ouvir algo. Ele não estava contemplando a palavra exatamente. Aí nesse meio tempo, ele foi intuitivamente, começou a contemplar a palavra. Então demorou 2 meses para ele sentir uma libertação. Ele disse que sentiu um suspiro, estava lá calmo e relaxado, de repente um suspiro involuntário aconteceu. Aí depois de alguns dias ele começou a perceber que que depois, manifestação da presença, que depois que aquele suspiro acontecia, o período seguinte do dia era muito harmonioso. E quando ele saía da meditação antes daquilo acontecer, era uma vida humana, voltava para uma coisa assim meio desgastante, meio pesada, da vida humana normal. Então aí que ele passou a fazer 4 vezes por dia, e ele não levantava da meditação enquanto ele não sentisse um grande alívio, um suspiro ou uma luz pairando sobre ele, né? Então ele demorou 8 meses dentro deste processo, até chegar ao ponto em que ele conscientemente sentava e em alguns minutos já sentia a presença. Ele desenvolveu isso mecanicamente? Não, ele desenvolveu uma receptividade nele. E se a gente estiver desenvolvendo a prática e não tiver sentido, não tem problema, a gente fica receptivo ali um pouquinho, uns minutinhos, tal e tudo, e volta para a atividade normal. Daqui a um pouquinho faz de novo, volta para a atividade normal. Daqui quantas vezes? No Carta do Joel, seu filho Sam, ele fala pelo menos 4 vezes ao dia. Mas para a gente aqui, gente, já tem que ser 15 ou 20. Né? Várias vezes a gente voltar 30 segundos, 1 minuto, que seja, porque fazer um pouquinho mais que isso vai depender de cada um. O que não vai isentar a gente de continuar fazendo as de 30 segundos, de 20, de 10, ou às vezes de 5. Porque aí pode fazer em vários momentos. A gente está se estabelecendo no Espírito, é o Cristo. É assumir que existe um Cristo, não é o Jesus, é assumir que existe um Cristo em nós, que é a nossa verdadeira essência, e que Ele age por si só, Ele é um com a presença. Então isso vai se estabelecer no Espírito, é tornar isso um hábito, até ver que isso está dando frutos, sem se preocupar com os frutos. Torna isso um hábito enquanto vai levando uma vida normal, e enquanto trabalha a sombra, enquanto não se opõe ao mal, etc. Então ele depois de 8 meses, toda vez que alguém procurava ele para o atendimento, ele meditava junto com a pessoa, sentia o negócio, estava resolvido o problema da pessoa. Olha só. Ou então às vezes atendia vários, quando ele ia para uma meditação, até sentir a presença, tinha resolvido o problema de uma dúzia. E com certeza quando ele estava em algum período mais folgadinho, não estava atendendo, ele ficava ali 40 minutos, 1 hora, 1h30. Depois que a gente está um pouquinho mais avançado na prática, é muito prazeroso, a gente nem percebe que ficou 30 ou 40 minutos dentro de uma meditação. E não importa se está sentindo ou não alguma coisa, se está sentindo, se já sentiu ou não esse suspiro involuntário, porque vai sentir. E quando começar a sentir, pode ser que não sinta sempre, o que também não importa.
Eu dei esse link que uma pessoa relatou para mim essa semana. Não é exatamente um paciente, certo? Mas é uma pessoa que está praticando. Ela falou que ela sentou em meditação, está com uns probleminha e tal, normal, todo mundo tem. E ele deve ter se esquecido de tudo. Lógico que a meditação contemplativa a gente esquece de tudo, não lembra de nada, só da palavra ou da presença. A gente contempla a nossa própria existência como manifestação da presença e descansa. Então, tanto dentro da meditação quanto no horário de vigiar, é assumir que existe um Cristo dentro de nós, que é a nossa própria consciência, não o eu pessoal. E permanecer naquilo, treinando aquilo. Então, essa pessoa estava meditando e de repente ela sentiu um tranco no corpo que jogou ela para baixo assim. Logo que ela foi jogada um pouquinho para baixo, 3 pombas voaram por sobre a cabeça dela, de olhos fechados, lógico, né? Aquilo ali foi uma visão, foi não sei o que, foi uma manifestação do Espírito Santo, a presença. Aí depois à noite eu estava pensando, né, mas por que aconteceu dessa forma com ele? Na hora me veio a resposta, porque se ele não tivesse tomado o tranco no corpo, as pombas seriam pouco. Ele poderia duvidar ainda, ok? Achar que estava dando uma viajadinha ali, porque ele perguntou, mas por que será que eu tomei aquele tranco e fui jogado para baixo? Né? Então, para que não houvesse dúvidas, antes ele tomou um trancão, aí depois veio as pombas. Então é uma energia, é um arquétipo? Não, é uma manifestação da presença dentro da consciência da pessoa que está se tornando receptiva. É lógico que em decorrência disso sempre acontece um fruto na vida externa. Uma manifestação interna de paz, de harmonia, é revelada como coisas de acréscimo, porque é assim que a presença age. A pessoa está buscando e vivendo o reino em algum grau, está reinterpretando os problemas. Pode estar caindo a casa, não importa. Então, um apontamento que traz para a gente a importância da persistência do orar e vigiar e a importância da meditação. Esteja ou não sentindo algo, não importa. Então agora a gente vai na página 33 do PDF. A gente está no capítulo 4. 61 do livro. Página 61 do livro. Continuando no capítulo 4, nossa verdadeira existência. Sentindo ou não, eu já está mais perto da minha respiração. Exatamente. Então, se a gente estivesse se tornando receptivo, porque vamos supor que a pessoa não esteja sentindo manifestações da presença em sua consciência ou no seu físico, alguma coisa, algum sinal. Não importa, porque permanecendo nessa prática, ela vai começar a ter pequenos. Também num desses vídeos que eu indiquei naquela aula, vamos repetir, né? Que eu indiquei para todo mundo até o fim do ano estudar, ouvir 10 vezes o Suprimento pela Graça, parte 1 e parte 2, no canal do Caminho Infinito em Português. Eu estou falando mais para sair no vídeo do que para vocês, certo? O que você tem na casa e o outro, descanse no oceano do Espírito. Então não lembro em qual desses aí que o Joel diz que no início da prática os sinais, a graça ou a bênção aparecem como coisas mínimas coisas, às vezes até um pouco sem importância, e depois vai aparecendo mais aqui e mais ali. Só que não é acaso, é a manifestação da presença como acréscimo, facilidades externas, soluções de problemas. Só que aí a pessoa, olha que legal, ela fica convicta naquele momento de que aquilo é uma ação da presença. De um Deus externo? Não. Da consciência dela preenchida pela verdade, permanecendo na presença. Só que mesmo com aqueles exemplos, ela cai no modo automático. E cai no modo automático. E cai de novo no modo automático. Normal. Não tem como descer a lenha nisso. Foi assim para mim, de vez em quando ainda é um pouquinho. Mas é isso que torna a gente atento para orar e vigiar. Mas também na meditação você não pode ficar, ai meu Deus, não acontece nada. Ai meu Deus, Sim. vem alguma coisa. Opa. Está esperando o externo. Entendeu? Não compreendeu o descanso, né? O que ele disse, né? Que se a pessoa ficar, ai meu Deus, na meditação, ai meu Deus. Aí ele está esperando algo do externo. Mostra pra mim, vai, mostra agora. Cadê esse Deus? Eu estou praticando e não acontece nada. Joel fala disso num áudio desse também.
Então são pequenas manifestações da presença como manifestação da própria consciência do indivíduo. Por isso que é co-criador consciente, sim. Mas ele não é co-criador consciente de criar vontades e desejos do ego. Ele é co-criador consciente de estar um com a presença. Então Joel diz que os sinais ou as pequenas graças vão, no começo isso é modesto e simplório, e depois se avoluma. Agora, porque Deus está dando um boi, ou porque Deus vai dando de regadinho? Não, porque está sendo quebrada resistências na consciência do indivíduo. Que nem eu falo, a gente fica 30, 40, 50, às vezes mais tempo no paradigma materialista. A hora que a gente começa a viver a verdade, ainda tem o programa da dualidade rodando ali no nosso mental, na nossa avaliação, a valoração diária. Só na medida em que a gente aprimora o horário vigiar e a meditação contemplativa é que a gente vai começar a ver que algo está mudando. Uma inércia, né, da mente funcionando, do ego funcionando. Por isso que é necessário uma dedicação, porque sem dedicação o indivíduo patina, ele duvida ou espera algo do externo. Continuando a leitura, né? À medida que percebemos nossa unidade ou unicidade com toda a criação, nos tornamos mais amáveis, gentis, pacientes e compreensíveis. À medida que nós percebemos nossa unidade ou unicidade com toda a criação, só o fato da pessoa desenvolver a meditação e descansar ali, aquele descanso pode ser sem pensamentos, que a gente não tem poder de parar o pensamento. A gente pode reconhecer isso, pai, eu por mim mesmo não posso nem parar a minha mente, não tenho poder para isso. E aí a gente vai para a contemplação das verdades, ou da palavra, ou de Deus, para que ocorram descansos intermitentes, porque eles ocorrem. De repente está contemplando, de repente a gente entra em alguns momentos de um silêncio. Aí aquilo vai, às vezes 1, 2, 3 anos, pode mais um pouco ou menos, até um dia que, já falei isso aqui na aula, até um dia que a pessoa vai sentir que ela está ali, aquele silêncio se aprofunda, é como se ela fosse sumir dentro dela, só que aí não há medo, não há um sentimento de extinção, é simplesmente um silêncio que se aprofunda, tão profundo que até os ruídos externos somem. E aí aquilo vai... Ela está consciente, ela não está elaborando, mas ela está consciente de que tem algo acontecendo. Aí aquilo vira um sentimento dentro, que ela percebe uma presença com ela. Aí ela reconhece, é como se você estivesse procurando algo na sua casa que você perdeu, mas você tem certeza que está em casa. Quando você acha, você fala, puxa, eu sabia que estava aqui, só podia estar aqui, não saiu daqui, eu não levei para a rua, não perdi. Achei, olha. Então quando encontra esse silêncio interno e esse sentimento de presença interna, primeiro a pessoa reconhece que há algo ali, achei, é isso. Ela não vai pensar, mas ela vai sentir que ela percebeu essa presença, e logo em seguida que ela percebe essa presença, ela percebe que é ela mesma. Pode acontecer furtivamente, sutilmente, por 1 segundo, por 2, por 5. E pode demorar meses para ela perceber de novo, não importa. Ela fez contato consciente com a presença profunda. Isso que falou ali atrás, né, do esplendor castigo. Então vai criar? Não vai criar, está lá. Por isso que independe se nós estamos sentindo ou não, é contemplar, praticar, orar e vigiar, e ter essa nova visão da vida espiritual, porque visão espiritual é reconhecer tudo como manifestação do Espírito, aqui e agora. Quanto mais disso a gente compreende, mais a gente percebe o quanto a humanidade está escravizada e zumbi da crença em 2 poderes e de toda a religiosidade que é calçada num bem contra um mal. À medida que percebemos nossa unidade, à medida que
Ou seja, mesmo dentro da meditação contemplativa, com breves momentos de relaxamento e um descanso, já é algum grau de unidade ou unicidade com a criação. Porque o Espírito Criador, a presença, ele é pura harmonia e silêncio. Então qualquer grau de harmonia que a gente for alcançando é algum grau de unicidade. Ó. Por isso que ele diz, à medida que percebemos, nem que seja de pouquinho em pouquinho, nossa unidade ou unicidade com toda a criação, nos tornamos mais amáveis, gentis, pacientes e compreensivos. Gente, a palavra, o trecho mais importante dessa primeira linha aqui, ó, é à medida que. Porque é numa pequena medida e depois um pouco mais. E essa pequena medida depende do quê? Da nossa redenção, do nosso ceder, da nossa entrega, da nossa compreensão. Que nem o Joel fala lá no Jornada, naquele momento em que ele reconheceu que, embora ele estivesse ajudando inúmeras pessoas por muitos anos com a prática, ele mesmo ainda não conhecia Deus em verdade, porque ele estava numa dificuldade financeira. Ele falou, então peraí, então não tem Deus externo para eu conhecer. Eu sempre soube disso, mas agora isso ficou mais forte ainda para mim. Eu sou a presença, eu sou o Cristo, eu alimento 5.000. Qual foi a catarse que decorreu disso lá no Jornada Espiritual? Que em seguida, ele estava devendo uma grana, um fiado. Uma hora depois, um monte de cobrador veio para cima dele. E por que isso aconteceu, esse movimento? Porque ele estava em condições de pagar. Então ele foi fingindo, calma, vou te pagar, eu sou ladrão, já que eu te pago. Mas ele estava seguro, ele só permaneceu firme interiormente. Então mais alguns dias ele começou a pingar as primeiras gotas, depois um pouco mais. Ele diz que veio lentamente e quase de má vontade. Até que a coisa abriu e aí foi de vento em popa. E aí nunca mais houve falta na vida dele. Ele tinha uma loja de roupas, trabalhava com roupas. Não, mas isso muito antigamente, né? Nessa época que nós estamos citando aqui, ele já estava na prática há anos. Só prática, não tinha negócio nenhum mais. Ah, sim, ele já estava fora do mundo dos negócios. Já há muito tempo. Comenta isso um pouco, né? À medida que percebemos nossa unidade ou unicidade com toda a criação, nos tornamos mais amáveis, gentis, pacientes e compreensivos. Então no orar e vigiar eu também vou perceber. Na medida em que eu percebo a minha unidade, o ego vai julgar e criticar, eu vou dizer não, só existe o poder, e vou olhar com uma certa compaixão para qualquer situação, ou uma certa compreensão, vou passar a não temer as carências e os males da vida humana. Até mesmo as notícias desgraçadas, que a gente souber que aconteceu com alguém, ou através da TV, a gente vai ter outro olhar. Porque aquilo ali é o que? É os ímpios. Aquilo ali é resultado da manifestação do quê? Da consciência de todas aquelas pessoas envolvidas naqueles eventos. Então toda a sociedade está envolvida nisso. Só então cumprimos o grande ensinamento: ama teu próximo como a ti mesmo. Porque esse amor pelo próximo depende de uma medida dessa percepção de unidade, que vai vir com compreensão, meditação, porque vai ser a presença, o Pai agindo em nós. A presença age por si só, ela é harmonia o tempo todo. Na medida em que eu compreendo, vou cedendo e praticando, nós estamos, como eu já falei, unificando ou individuando de forma consciente, não mais voluntária, né? Não mais compulsória. Então devagarzinho o indivíduo começa, ele põe o pé nesse caminho, ele está percorrendo o caminho a partir daí. Só então cumprimos o grande ensinamento: ama o próximo como a ti mesmo. Porque só o Pai em nós pode ser esse amor, só existe um amor. O amor humano não é o amor de Deus, embora ele seja válido na experiência humana. Então o ser humano nunca vai conseguir cumprir o mandamento: ama o próximo como a ti mesmo. Porque ele não sabe nem como amar ele mesmo, ele não sabe nem quem ele é, ele não sabe que ele é o Cristo, a presença. Então ele vai descansar no quê? Deve sentir segurança aonde? Se não for na presença. Ó. Só então cumprimos o grande ensinamento: ama teu próximo como a ti mesmo. E só então temos um vislumbre do reino de Deus, do templo, não construído. E só então temos um vislumbre, o quê? São primeiras percepções, não é um vislumbre completo. E só então temos um vislumbre do reino de Deus, do templo,
não construído com mãos. Porque na verdade não é um templo construído, é um templo estabelecido desde sempre, eterno. É consciência, por isso que não é construído com mãos. Não construído com as mãos, do homem e do universo criados por Deus. Ele começa a reconhecer Deus em tudo, em todos. Isso é expansão de consciência. Acho que eu já falei aqui na aula, mas eu vou frisar. Expansão de consciência através da mecânica quântica tem um teto, chama ego, porque ego quer coisas. Ele acha que quando ele tiver coisas, ele unificou com o todo, ou que o todo está agindo a favor dele. Não entendeu ainda que o todo é a consciência dele, uma com o todo. Então, se ele não reinterpretar tudo, não trabalhar a sombra, e não caminhar nesse caminho de permanecer, na verdade, de um poder e abandonar completamente dois poderes, ele não anda nesse caminho, não vai. Está se enganando. Consciência desde a dupla fenda, né? É, pura dupla fenda. Dois poderes, dupla fenda criando dois poderes o tempo todo, bem e o mal, bem e o mal. Como tem o inconsciente coletivo atuando, vai criar muito mais. Por isso que há esse peso da carência, da frustração, do insucesso. E é a este homem espiritual, o homem criado por Deus, que foi dado domínio sobre toda a terra. Este homem, o Cristo, o Buda, o Tao, não importa. Por quê? Por que deste homem é o domínio? Porque ele é filho de Deus, ele é imagem e semelhança de Deus, ele é um com Deus, ele é a harmonia. Por isso que Jesus disse lá atrás, né, tudo que eu faço, um dia todos vós farão, e muito mais. E quando vai chegar esse dia? O Joel foi um exemplo vivo disso e nos trouxe esse ensinamento. Agora, a gente não pode entender infantilmente que vai começar a aparecer um monte de Jesus Cristo por aí. A gente vai se tornar avatar da própria vida, vai começar a se tornar um testemunho vivo. Só que o pessoal aí precisa se avolumar, porque gente preparada e gente com sede, gente pronta para entender isso tem, precisa chegar no material. A pessoa começa a transformar a vida dela, começa a entrar pela prática. O Joel, gente, ele diz que isso está lá isso está sorrateiro, lá no Jornada Espiritual, porque lá ele pediu para não incluírem muita coisa da vida falha dele, certo? Das resistências que ele apresentou, porque ele era resistente, ele era pé atrás, a coisa ia acontecendo, era como se ele estivesse segurando ali. Então ele tinha falhas, mesmo, ele tinha falhas humanas. Ele fala, quantas falhas humanas eu cometi no desenvolvimento da prática? Falhas que depois ele reconheceu absurdas, desnecessárias. Olha só como Deus é amor. Mesmo falhando na prática, cometendo erros, às vezes grosseiros, depois de alguns anos a coisa vai abrindo, a gente olha e fala, porque podia ter resistido menos. Mas não tem problema. O Espiritismo fala que nós somos criados simples e ignorantes. Aí é desse início que tem essa questão do bem e do mal, e por que a gente já não foi para o bem direto aí? Tem que passar por essa experiência? Olha, tem uma questão que é bem polêmica de tratar. Eu pensei nela esses dias, essa semana. Que eu já vi o Joel falar, eu já li, já entendi mais ou menos. Que se Deus sempre foi, é e sempre será, nós como consciência também sempre fomos. Então houve sim um momento na história de cada um em que nós já fomos um com Deus. Como que acontece esse esquecimento e a gente cai nessa experiência aqui? Eu não sei. Ok? Questão 80, então não tem. 80 no Livro dos Espíritos. Então isso aí entra isso entra um pouquinho em conflito com a questão darwinista da evolução. Porque a gente imagina, e até eu já disse isso várias vezes em aula, que a consciência evolui de uma espécie para outra, até cair na espécie humana e continua evoluindo e acumulando informação até despertar, iluminar, etc. Mas, pelo que eu entendi, existe... Agora, essa informação nós não temos. O Joel não deu, eu não tenho. E no Livro dos Espíritos, na questão 80, 79, 80, 81, trata da criação do espírito, quando a centelha, quando sai do Criador
O Espírito da Verdade diz que aquilo é um mistério que nem eles no plano espiritual sabem. Tá vendo? Obrigado, ajudou. Porque a centelha, na verdade, não é uma faísquinha, não é um elétron, não é nada disso, mas é consciência. Tudo é consciência. Então, se a presença é uma consciência invisível, só porque é sem partícula, porque ela é energia pura, ela é quem? Ela é minha consciência. Então, essa consciência foi criada um dia ou ela existiu sempre? Então, como é que a gente cai na ignorância e na dualidade? Nós não sabemos. Pode ser que um dia seja revelado, certo? Mas o que importa é que nós já temos a chave, nós temos a porta, nós temos o caminho. Como sair da ignorância? Discernimento. Porque eu também tinha essa mesma dúvida. Mas como se nós somos Deus, a centelha divina de Deus, como que nós somos ignorantes? Exatamente. Então é uma porçãozinha que Deus pôs um parênteses assim e ficou um materialzinho ali, sem conexão. Parênteses na eternidade, fala disso toda hora. Né? Então, Ele fala que vai abrindo o parênteses, né? A gente vai tirando um. casca de cebola, né? Então, fica um negócio, é um mistério. No plano espiritual, o Espírito deles é um mistério. Nem nós, nesse Tem plano uma aqui sabemos. agora. Olha lá, E é bom que haja um tá mistério. até rindo, né? O mistério suscita a nossa busca. A busca. Vamos lá. Olha lá. Não há mistério algum referente à vida interior, exceto o mistério da natureza divina. Esse assuntinho todo aqui não acontece à toa, tá? Eu só fico assistindo. Não há mistério algum referente à vida interior, exceto o mistério da natureza divina. Então nós não nos preocupamos com o mistério da natureza divina, Que é um mistério. que é um paradoxo insolúvel, sempre foi e é e sempre será, infinito, eterno, onipresente. Um poder é amor, senão ele não é Deus. Não é nessa esfera, nesse plano que nós vamos compreender isso. Então já. Peraí, não, é assim. Não, digo, do mistério profundo, né? Da existência. Não é Aqui, ó, nessa não há mistério algum referente à vida interior. Essa parte que nos interessa. Então a vida interior é esta, que eu e o Pai somos um e que existe um Espírito perfeito que tudo manifesta. Portanto, eu sou manifestação deste Espírito. Então, do mesmo jeito que nós assumimos a dualidade como verdade, ela se torna verdade, nós vamos assumir a unidade, a perfeição. É uma questão de consciência. Então, não há mistério algum referente à vida interior. É assim, siga em frente que vai te sendo revelado. Então, referente à vida interior, não há mistério. Existe o Espírito perfeito, exceto o mistério da natureza divina. Então, o mistério da natureza divina é revelado infinitamente na vida do iluminado, mesmo depois que ele vaza. Infinito, porque Deus é infinito. Então esse amor sendo infinito, ele é infinitamente revelado. Não dá nem para a gente imaginar o que acontece na consciência do ser iluminado desencarnado, que esferas ele vai habitar, que tipo de trabalho ele executa. Agora então, o que interessa para a gente aqui? É compreender a consciência do Cristo, quarta dimensão, que não é a dimensão da viagem na maionese, é estar consciente da presença e ver a vida sendo solucionada pela graça. Não há mistério algum referente à vida interior, exceto o mistério da natureza divina. Então o que nos interessa é que não há mistério referente à vida interior. A vida interior é a prática consciente da presença. Todos os que pensam estão preocupados, com seu bem-estar, com o bem-estar da família e da comunidade, do seu país ou do mundo. O que ele quer dizer aqui, gente? Até parece que está falta de concordância, né? Todos os que pensam, o que ele está querendo dizer com isso? Todo mundo que pensa. Não é normal todo mundo pensar? Então nós somos, aqui é uma nuance que ele está dizendo, nós somos escravos do pensamento, apesar do pensamento ser necessário. Contudo, a experiência logo os convence que não há esperança para a humanidade nas pessoas ou poderes deste mundo. Ou seja, o pensamento humano, se ele for bem explorado ao limite,
às vezes até a exaustão, catarse, ele é obrigado a se render a um poder. Mas ele tem que encontrar esse caminho, senão ele fica preso no labirinto da dualidade, em sua própria mente. Porque ele não encontra uma resposta. E ele não encontra essa resposta porque Deus sempre é um Deus do externo, e etc e tal. Eu peço, ele não atende, então é assim mesmo, e tal, tal, tal. E lá é a vida espiritual, aqui é a vida material, aqui. Mas isso é comodismo também. Vamos jogar uma bomba, vamos acabar com tudo. Que é o pensamento que o ser humano tem, né, da autodestruição. Por isso que a pessoa, quando está depressiva, negativa, não sei o que, ela sem conhecimento nenhum, ela é levada ao pensamento do autoextermínio. A angústia da existência humana, a angústia de suas aflições, leva o ego intuitivamente para eliminar a dor, porque é a eliminação da dor. Ele quer eliminar a dor. Uma dor insuportável leva ao pensamento irracional, mais lógico, uma lógica irracional, olha que contraditório, que a extinção vai levar ao fim da dor. Por isso que acontece suicídio. Só que como é impossível extinguir a consciência depois daquilo, quando o indivíduo vê o que ele fez, o arrependimento é infernal. Oportunidade que perdeu. Infernal. Que nem a gente já falou aqui, né? Porque quando ele vê a dor que ele se meteu, porque a dor é causada não por um Deus que castiga. A dor é causada pelo arrependimento. Que ele viu que ele não acabou, portanto ele carregou aquela dor. Só que quando ele carregou aquela dor para o suicídio, e ele vê que ele fez aquilo, aquela dor se torna nada diante da dor do arrependimento, de ter feito aquilo por nada, porque a dor lá é infinitamente maior. Sim, lá não tem suicídio, né, no outro lado. Eu acho que tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É uma questão também, quando vai surgir uma nova oportunidade? Deixa eu voltar aqui para evoluir. Depende de todo esse contexto, né? E a gente, do lado de cá, a gente pode fazer alguma coisa para essa pessoa que cometeu o suicídio? Nada. Tem gente que fala que faz isso ou aquilo, não sei. Não sei. A gente pode sim reconhecer o Cristo onde quer que ele esteja. Tu és manifestação do Espírito perfeito. Sem Nem crítica, eu te sem condeno. crítica, sem Se crítica. nem eu te condeno, é como se a gente estivesse dando um perdão. Que tipo de efeito que tem, que pode ter, a gente não sabe. Porque é um desdobramento da consciência individual dele. É um aprendizado para ele. Inclusive, muitos de nós aqui podemos ter nos suicidado já. Não deixa de ser informação. Mas, se todos somos uma consciência, não vai continuar se comunicando, mesmo do outro lado com a gente aqui. Não, a frequência é muito baixa. Muito baixo. Quem já assistiu aquele filme Aqui com... nós entramos em sintonia, por isso que as ideias suicidas têm se multiplicado. Porque a frequência também está baixa É. aqui. Então, A influência, né? O inconsciente coletivo tem um arquétipo do suicida. a caveira. Né? O O arquétipo... arquétipo da caveira. Não, é o sentimento de suicidar. Oi? Se a solução é a graça, como você falou há um tempo atrás, pode ser também. A graça pode livrar do suicídio. Pode livrar o espírito suicida do tormento dele? Pode. O pensamento dele está correto. Você viu só? Não, mas peraí, se a graça é a graça. Agora, como que isso pode ocorrer, a gente não sabe. Porque vai depender daquela consciência lá. Tem uma iluminação dentro do suicídio. Agora, será que infinitas possibilidades? Agora, como é que uma consciência metida numa dor tremenda daquela vai ter uma consciência da presença da graça ou de um poder? Agora a gente vai dizer que é impossível. Se a gente disser que é impossível, a gente está limitando, certo? Está correto? Vamos voltar aqui. Todos os que pensam estão preocupados com o seu bem-estar, com o bem-estar da família e da comunidade, com o seu país ou da sua comunidade, do seu país, preocupados com o bem-estar, né? Da família, da comunidade, do seu país ou mesmo do mundo. Tipo assim, como que o mundo fica desse jeito? Meu Deus! É uma preocupação válida.
mas não leva a nada. Contudo, a experiência logo os convence de que não há esperança para a humanidade nas pessoas ou nos poderes deste mundo. Os homens são por demais egoístas. No geral, estão demais ocupados e preocupados com seus próprios interesses para serem totalmente altruístas em sua atitude diante do mundo. Aqui o ser totalmente altruísta, a gente não pode levar para o lado de ser uma Madre Teresa de Calcutá, ou um, como é que chama aquele iluminado lá da Índia, lá que até o Joel visitou ele umas vezes, o Ramana Maharshi, certo? Mas é um altruísmo da consciência, é um altruísmo de um poder, é o altruísmo da prática, mesmo fazendo tudo que é do desenvolvimento individual, pessoal, profissional, familiar da vida daquele indivíduo. Ele tem o altruísmo da prática. Ele entrou pelo caminho de um poder e ele enxerga a vida e o mundo totalmente diferente, cada vez mais. Cada vez mais. Então isso pode demorar uns anos para pegar no tranco, gente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, não importa. Em algum momento a consciência dele tem uma mudança tal que a informação entra a todo instante, todo instante. Ele anda, a informação está entrando, ele anda, ele está reinterpretando, ele está despertando, desperta. Por isso que o iluminado caminha sem medo, pela graça. Agora, a hora que acontece isso, ele é o quê? Ele é um praticante, estabelecido do grau 1 indo para o grau 2, vamos dizer assim. Então não tem como ele não ser um testemunho, ele não levar uma palavra. Ele, até no silêncio ele é uma bênção. E para ele mesmo no silêncio ser uma bênção, o que ele precisa? Estar devidamente estabelecido nisso, consciente disso. Ter tido testemunhos em sua vida e no entorno o suficiente para ter avolumado essa confiança. Porque não é uma confiança vã, é uma confiança que vem da experiência dos próprios testemunhos. Se avoluma. Porque precisa se avolumar para sobrepor a dualidade. Por isso que começa devagarzinho, que a gente falou, um aqui, um efeito aqui, uma graça ali, uma benessezinha aqui e outra ali. Agora, se ele começar a ter benessezinha aqui e outra ali, ele não aprofunda pela prática, é falta de interesse. Ele está tendo a benesse, está tendo testemunho, está tendo sinais da revelação divina e ele vai deixar para outra. Para outra vida, sabe lá para quando. Viu como Deus é amor? Um pouquinho dessa consciência que ele atinge, ele começa a ver sinal aqui, sinal ali, e ele não bebe nisso? Não mergulha nessa fonte infinita? Não tem como. Ó, os mais ambiciosos são com frequência aquinhoados com talento físico ou mental superiores, e logo se sentam no trono dos poderosos, e o mundo é então liderado por esses. Os mais abençoados são com frequência aquinhoados com talento físico ou mental superiores. Ele está falando aqui que ainda no modo humano, aquele que é mais aquinhoado, o que é aquinhoado? Ele tem uma bênção, uma graça sobre ele que ele não reconhece como bênção e graça. Então ele é inteligente, ele é articulado, ele pode ser até manipulador, certo? Então ele vai sentar nos tronos do mundo, mas ele poderia fazer muito mais com aquilo se ele conhecesse a presença. Rei Salomão, por exemplo. Não, o rei Salomão é um exemplo de quem conhecia a presença e fez a diferença, certo? Alexandre o Grande, por exemplo, é o exemplo do aquinhoado, que fez muito, mas não conhecia a presença. Dando 2 exemplos aqui. Os mais ambiciosos são com frequência aquinhoados com talento físico ou mental superiores, e logo se sentam no trono dos poderosos, e o mundo é então liderado por estes, que carecem de integridade e amor. Os políticos raramente se elevam acima do seu próprio egoísmo, e o eventual homem estadista perde-se neste quadro. Que nem um grande empresário que é dono de um conglomerado de empresas. Ele tem uma capacidade abstrata de percepção, que ele pode sair do nada, ele cria aquilo tudo.
Até a Lucilena Galvão cita numa palestra dela, qual é o nome inteiro do indivíduo? Eu sei que não sei o que, Onassis. Que ele saiu do nada e construiu um império. Porque ele queria ser o homem mais rico do mundo, e ele conseguiu. Né? Formador grego de navio, estaleiros. Aí ela fala, e se ele tivesse um objetivo superior, aonde ele teria chegado? A Lucilena Galvão fala, qual que é a palestra? Será que é no Poder da Vontade? Eu acho que é. Ou é no Poder da Vontade, da Lucilena Galvão, no YouTube, ou é no Como Superar os Limites Internos, não lembro em qual dessas que está. Aqui e acolá, pelo mundo afora, existem homens e mulheres inspirados, que anseiam pela vinda do dia em que os homens se irmanarão. Então a gente não pode. Aqui e acolá, pelo mundo afora, existem homens e mulheres inspirados que anseiam pela vinda do dia em que os homens se irmanarão. Se a gente pegar aqui no termo mais alto dessa compreensão, seria a volta do Cristo. Certo? Só que o mundo religioso normal acredita que o Cristo simplesmente, que o Jesus vai descer aqui da nuvem com 1000 trombetas e fogo, e todo mundo vai ficar... Vai favorecer só aqueles, né? Então, a vinda do Cristo é o Cristo impessoal, impessoal, mas individual, né? Porque não é o eu pessoal, é a presença em nós, que é onipresente. Então como é que vai vir? Já está aqui, é preciso reconhecer, assumir. Aqui e acolá pelo mundo afora, existem homens e mulheres inspirados, que anseiam pela vinda do dia em que os homens se irmanarão. Então esses homens e mulheres inspirados, que anseiam, estão em diversos níveis. Os religiosos que anseiam pela volta de Jesus Cristo, está valendo? Está valendo, eles anseiam. Não sabem como, e é de forma equivocada, mas anseiam. E quanto mais inspirado na verdade é quem anseia isso, mais pesquisador e buscador da verdade ele é. Porque ansiar pela vinda do dia em que os homens se irmanarão depende da pessoa se tornar um irmanado. Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são os meus irmãos, esses são a minha família. Então quando que nós vamos assumir, né, a nossa família espiritual, universal, infinita, que são os irmanados em Cristo, ou na presença, ou em Buda, tanto faz a mesma coisa. Você começou a ler? Você está estudando? Eu acho que está lendo. Não estou zoando, estou falando sério. O Fernando está estudando, sabe? Eu percebi. Filiação divina, Fernando, é isso mesmo. Quando que nós vamos assumir a filiação divina? Porque ser filho de Deus é ser um com o Pai. Enquanto a gente não assume isso, a gente está na dualidade, portanto é criatura humana, está no bem e no mal. Não há mal em Deus. Então para assumir a filiação divina tem que entrar por esse caminho. Esse caminho estreito, né, íngreme. Seu coração se condói pelo constante ridículo a que são expostos os homens de boa vontade, e pelo sucesso dos embriagados pelo poder e dos ávidos pelo dinheiro. Ou seja, o coração daquele que inspira e anseia a vinda do dia que os homens se irmanarão, ele se condói, ele tem compaixão quando um homem que quer fazer alguma transformação é exposto ao ridículo. E ele é exposto ao ridículo por quê? Porque a pessoa que é exposta ao ridículo quando ela quer ser um testemunho, ou transformar, ou fazer o bem de forma humana, ela é exposta ao ridículo porque ela não obtém sucesso. Então ela se frustra, fica indignada. E por que isso? Porque se o Senhor não construir a casa, em vão. Porque se a presença estiver construindo nela, ela vai fazer sem medo, e não importa se vai demorar 10, 15, 20 ou 30 anos, ela vai chegar em algum lugar e vai dar o testemunho dela. Tem até um paciente me lembrou ontem de um exemplo. É Brown não sei o que, eu já citei em aula, você lembra, Samir?
Oi? Não, é um outro. Eu não sei o que, Brown. É um cara que... É um rapaz, um homem meio gordinho, bem aparentado, um senhor negro, que ele saiu do nada e muito teimoso. Aí ele virou um grande palestrante. Eu citei numa aula muito tempo atrás. É o vendedor de água de Coca-Cola? Não, isso é nos Estados Unidos. Que tem uma. Eu vou achar. Tem um. Vou indicar aqui um vídeo dele no YouTube. Que nós estamos falando dessas pessoas inspiradas, por isso que aí eu lembrei que um paciente comentou, eu lembrei do cara e lembrei que um paciente comentou ontem. Bom, quando eu estiver editando essa aula, eu vou pesquisar, vou achar e vou pôr uma chamada aqui na edição, que eu achei, certo? Que agora eu não vou achar. Que é um camarada que ele se estrumbicou todinho, ele não desistiu. Tem até uma frase que ele fala que enquanto ele não desistisse, ele não parava. Não é bem isso, mas eu não estou lembrando agora. Vamos mandar mais um pouquinho para a gente ir para o café? Aqui, ó. Aqui e acolá pelo mundo afora, existem homens e mulheres inspirados que anseiam pela vinda do dia em que os homens se irmanarão. Seu coração, ou seja, desses inspirados, se condói pelo constante ridículo a que são expostos os homens de boa vontade, às vezes eles mesmos. Se sentem expostos ao ridículo por querer um mundo melhor e ver a mediocridade da totalidade que não está nem aí para isso. É como se eles tivessem, normalmente essas pessoas elas sentem como se elas não fossem daqui, ou como se tem algo errado. Elas estão preparadas para acordar, certo? Estão indignadas, só que elas não conhecem o caminho. Eles estão no superego, né? E muitas, eu diria que ainda não, Fernando. E muitas estão dentro do meio religioso e não conhecem este caminho. Seu coração se condói pelo constante ridículo que são expostos os homens de boa vontade e pelo sucesso dos embriagados, pelo poder dos ávidos de dinheiro que se repetem a cada geração. Esses nobres visionários são levados de um lado para o outro entre a sua esperança de progresso da humanidade e a percepção da futilidade da superação das forças malignas que atuam no pensamento humano. Ou seja, aqui, eles são levados de um lado para o outro entre a sua esperança do progresso da humanidade. É como se eles quisessem acreditar, mas de vez em quando desacreditasse, ficasse desgostoso. São levados de um lado para o outro entre a sua esperança do progresso da humanidade e a percepção da futilidade da superação das forças malignas que atuam no pensamento humano. Ele percebe o quanto é fútil tentar superar. Ele fala assim, a gente quer um mundo melhor, mas eu não vejo solução, eu acho que não tem jeito. O que ele faz? Ele cai na zona de conforto, cai em algum tipo de distração, ou convive com algum grau de dor interna, uma angústia, carrega aquilo. É ainda uma disfunção cognitiva de não conhecer a presença, né? É. Ele sente que está errado, mas como sair disso? Né? E é um acúmulo de informação que deveria levar essa indignação ao sofrimento, deveria ele buscar Deus em verdade.
Só que o paradigma da dualidade ou do Deus do externo é tão forte, que não cai a ficha do ser humano para buscar por essa verdade. Ele tem que ter uma intuição muito refinada e muita sede para ele bater, pedir, obtereis, bater, até que uma informação dessa chegue até ele. O semeador saiu a semear. A semente, nesse caso, caiu no espinho. Né? Ele já enxerga, e quando cresce, mas não consegue sair. Mas ele fica sem ação aqui, né? Justamente, ele fica na zona de Espera conforto, que ele acha que não tem se ele solução, insistir- então eu não vou fazer nada. Que Se ele algo vai ins- acontecer. Se ele insistir e não desistir, e uma hora decidir encontrar. Eu não queria usar esse exemplo não, mas eu não estou achando outro. Desde os 3 anos de idade, cismado com esse negócio, tentando sobreviver humanamente, conquistar dinheiro, posição, normal, ego, mas sempre alguma coisa me cutucando ali, tal, e aí sobe, desce, quebra, tal, 6 falência. Quando chegou aos 40, eu falei, não, vamos para as cabeças, porque se que nem eu falei, né, aos 30 a autocobrança foi tão grande que eu surtei. Como que um homem aos 30 anos de idade não chega numa posição? Como que eu, tão inteligente, competente e capaz, tão crítico, como que eu cheguei aos 30 falido? Meu Deus, eu enlouqueci. Olha que cobrança. Uma dissonância cognitiva, um ego inflado, sim, parte do processo de despertar. Aquela indignação era necessária, que causou uma dor tremenda. Né? Depois ainda demorou quantos anos? Aí devagarzinho, né, fui tentando para não suicidar. Não é suicídio não, vamos lá, vamos tentar outra coisa. E aí, mas e depois daquilo, os altos e baixos foram muito mais intensos do que até os 30. Na área de vendas, absurdo. Algumas conquistas absurdas. Mas aí também, quedas. Quando chegou nos 40, eu falei, não, peraí, enlouquecer eu não vou. Tá dando uma loucura aqui, mas enlouquecer eu não vou, já sei o que está acontecendo. Que se dane, estava nítido para mim que a vida tinha preparado para algo que o sentimento, né, aquilo que nos move verdadeiramente não pode ser por acaso, não é por acaso. Então vamos lá. Aí fui, né, para a cabala, para o feng shui, para a magia, não sei das contas, fui para a cabeça em algumas coisinhas que lá rapidamente eu vi que não funcionava. Mecânica quântica, opa, agora parece que tem um fio da... É normal, gente, chegar na mecânica quântica e encontrar algo, porque realmente encontrou. Só que aí tem um teto, chama ego. Aí escuta, busca primeiro o reino. E nem aí pro reino? Peraí, isso eu já tinha desconfiança, eu não sabia como. Chega no Joel, achou. Então a partir dali, não importa quanto tempo fosse demorar, e não importa que tamanho vai ser esse trabalho. Até o fim da minha vida, porque eu faço só isso o tempo todo, o dia todo, uma hora, alguma coisa vai acontecer, que vai continuar sendo feito. Então o que a gente estava falando, né, que o indivíduo fica perdido e não sabe o que fazer, mas porque aos 40, a indignação aos 40 foi, não, vamos para as cabeças, fé do grão da mostarda, que ninguém responde, um Deus, indo em tudo quanto é canto. Falei, mas peraí, tudo quanto é canto que eu fui não resolveu do jeito que eu imaginei, porque queria uma solução para a vida humana. Peraí, então... Porque eu desisti dessas ajudas quando cheguei na mecânica quântica, depois encontrei Joel. Então, se a pessoa não desistir e encontrar, a hora que ela encontrar, que ela vê que é possível, primeiro, só de entender que existe uma dupla fenda, deveria se cair essa ficha, mas não é o suficiente. Por causa do quê? Por causa do teto do ego. Porque o indivíduo quer agir por ele próprio, e por ele próprio é impossível. Mas tudo da vida humana é possível com a presença, porque ele vai fazer sem egoísmo, sem projeção, sem pressa, sem ansiedade, consistentemente, persistentemente, conscientemente. Esses nobres visionários são levados de um lado para o outro entre a sua esperança de progresso da humanidade e a percepção da futilidade da superação das forças malignas que atuam no pensamento humano. Talvez a mesma pergunta ocorra a todos. Não haverá um poder para pôr um paradeiro a este reino do mal? Para sustar as guerras? Para evitar a fome e as pragas?
será o homem desamparado diante dos 4 cavaleiros do Apocalipse? O indivíduo está ali raciocinando. Mas será que não tem um jeito? Será que não tem um jeito? Então que Deus é esse? Onde ele está e quem é Deus? Né? Então que sirva, é lógico, né? Talvez até, não sei se eu vou cortar esse trecho que eu vou falar agora, que quem chegar nessas aulas sirva de exemplo. Pô, então isso aqui é isso aqui? Mas é redundante, né? Porque isso já foi dito em quantas aulas? Né? Bate o olho lá no livro de Joel, tá vendo? Precisa de mais essa fala minha aqui? Lógico que não. Mas então a pessoa fica na zona de conforto esperando que Jesus venha do céu para pegar e agir por eles. E eu mesmo não vou ter ação nenhuma, porque eu fico aguardando aquilo. Que é aquilo que eu estou explicando na data limite, a série, né? Que se alguém do externo, em alguma dimensão, pudesse fazer algo e não estivesse fazendo, ele estaria sendo omisso, né? Torturador, maldoso. Exato. Ele estaria no bem e no mal, né? Seria sádico. Sim. Ele estaria. Seria um sádico. Um sádico. Mas quem tem uma consciência superior não faz nada por quê? Porque ele não pode intervir no nível de consciência do bem e mal, ele não pode se opor ao mal. Então a coisa tem que acontecer aqui, entre os humanos. Não aconteceu quando Jesus veio? Não aconteceu com outros? Agora Jesus, quando trouxe a lição lá pregar na cruz, ele não estava nem aí. Ele sabia a semente que a crucificação iria representar. Porque a crucificação não é que ele deu a vida por nós, ele deu a lição de não se opor ao mal, que deve morrer o ego. Isso era tão consciente nele que ele ressuscitou. Nem a morte tinha poder. Sandro, também tem uma questão aí de por que não interfere. Então, não existe centelha superior a outra. Não existe ninguém melhor que ninguém. Uma mais Existem consciente e outra menos níveis, consciente. existem níveis de consciência, mas em essência é tudo exatamente então, a existe mesma coisa. livre-arbítrio. Deus determinou o livre-arbítrio. Nenhuma centelha, mesmo da última esfera, próximo dos querubins, eles podem interferir na minha consciência, na dela, porque nós somos a centelha igual a eles. É uma questão só de consciência. Você pode repetir aquela questão da crucificação? Que eu achei legal. A crucificação foi o exemplo máximo da não oposição ao mal. Exemplo máximo. Não se oponha. Porque nem a morte tem poder, porque ele sabia que a crucificação ia levar à morte. Porque muitos pensam que a morte é o fim. Sofrer em vida é um grauzinho de morte. Oi? Sofrer pelas coisas do mundo é um grauzinho de morte. A pessoa, mas não é a morte do ego, certo? Ele sofre por medo, carência, medo de não ter, medo de não conseguir, medo de não estar aproveitando porque a vida vai chegar ao fim. Vamos ver se a gente vai, só mais uma aqui. A busca da libertação das provas e das atribulações da vida humana já foi iniciada. Na verdade, trata-se da busca de Deus, e ela começa em qualquer condição de consciência em que o indivíduo possa estar, até no suicídio, no vale do suicídio, como diz o colega aqui. Porque quem já leu um pouco das obras espíritas sabe como que o espírito sofredor é resgatado no umbral, né? Ele pede ajuda. E se essa ajuda for verdadeira e sentida, ele é retirado de lá. Mas no seu tempo certo. Não, porque ela tem que ser verdadeira e muito sentida. É como se naquele momento ele tivesse se despido do seu ego. Aí ele é retirado dali. Porque se ele estiver agarrado ao sofrimento ou a questões de ódio e de mágoa, aquilo não tem como a ajuda ir lá tirar ele. É uma ajuda do bem contra o mal, dos hospitais espirituais? Mas existe, é necessário, tanto quanto a Umbanda, o Candomblé ou as próprias religiões aqui no planeta Terra. Tudo cumpre a sua função, é uma peça no quebra-cabeça. Porque a hora que há o arrependimento e o indivíduo é resgatado por trabalhadores da luz, vamos dizer, do nosso lar ou qualquer outra
hospital espiritual, eles estão fazendo a parte deles. Eles vão lá, tira, porque está pronto, dá para sair. Geralmente a hora que eles estão tão arrependidos, os sugadores lá no umbral, nem serve mais para eles, certo? Aí quando desce o povo da luz lá, que a luz queima, os negativos saem tudo voando, somem. Aí eles levam esse indivíduo de lá. Aí ele vai, passa por uma recuperação, etc. Tal. Então isso existe, nós não estamos falando que essa parte do conhecimento espírita kardecitas não existe. Existe e faz parte. Mas é um nível de evolução dentro do bem e do mal. Portanto, dentro das condições kármicas. A busca da libertação das provas e das atribulações da vida humana já foi iniciada. Na verdade, trata-se da busca de Deus. De Deus como um poder, verdade, onipresente e onipotente. Não Deus do externo, que vai agir através dos nossos pedidos. E ela começa em qualquer condição de consciência em que o indivíduo possa estar. Ela pode até começar com essa busca pelo Deus externo, mas se a busca for verdadeira, vai cair de problema em problema, de catarse em catarse, ele chega ao caminho da vida mística. Se ele tiver um forte sentido religioso, com o suporte de uma igreja, pode encontrar poder na fé recíproca, ou em algum credo ou dogma, ou alguma forma específica de adoração. Ele pode encontrar o quê? Suporte, não a prática, não a presença, certo? Vou ler de novo. Se ele tiver um forte sentido religioso, com o suporte de uma igreja, pode encontrar o poder na fé recíproca, em algum credo ou dogma, ou alguma forma específica de adoração. Aonde foi que eu escutei um caso ontem? A pessoa falou assim para mim, paciente também, que ele conhecia um cara, estava enfiado nas drogas, né? E de repente ele entrou para a igreja evangélica e ele foi arrancado das drogas. Normal. Foi um grau mínimo de atuação da graça na consciência daquele indivíduo. Ele buscou Deus em alguma medida e saiu do lixo. Ele vai chegar à prática? Provavelmente não, mas ele teve a vida dele profundamente transformada naquele momento, por nível de consciência em que ele estava, certo? Bom, se ele tiver um forte sentido religioso, com suporte de uma igreja, pode encontrar o poder na fé recíproca, entre ali, aquela comunhão de um com o outro, em algum credo, dogma ou alguma forma específica de adoração. Mas ele vai ter um limite, ele vai só até um determinado teto, porque ele vai estar sempre entrando em comunhão com Deus externo, não com Deus dentro, não com uma presença. Por quê? Porque ele vai estar calçado em questões do bem e do mal, de inimigo, certo? De crítica e julgamento. O intelectual buscará sem dúvida poder no campo da filosofia ou em um dos ensinamentos religiosos filosóficos. Está falando da busca da libertação, né? Mais recentemente, a busca pode se orientar para os ensinamentos metafísicos ou para as práticas orientais de yoga. Sem dúvida, muitos irão passar de um estágio para o outro, sempre buscando Deus ou o poder que possa pôr um basta ao reino da mortalidade. Só que mortalidade aqui fica pesado. Um basta ao reino da problemática da vida humana é mais... Porque ele busca um poder para pôr fim aos seus problemas. Então ele busca um Deus externo para ter alguma ajuda. Meu Deus, me ajuda que eu preciso acabar meus problemas. Então ele reza a hora, busca, de tudo quanto é jeito. Né? Se Deus não funcionar, ele vai para os... As cabeças. Ele vai para as cabeças, né? Para as macumbas. Aí se ele se decepcionar nas macumbas, ele volta para as igrejas. Isso não é uma crítica, isso é uma dança, isso é fato. É a situação. Que ele quer uma resposta Pronta, né? Mais 7 minutos para as 11, a gente vamos terminar mais um aqui. Bom, mais um dia, no nosso interior, algo acontece.
desse teimosão. A consciência se expande e vê aquilo que antes era invisível. Sentimos um fluxo, um calor. Como que isso acontece? Ele é tão teimoso, tão teimoso, tão teimoso, que algo acontece nele, acontece pela graça da presença. Ele está buscando. Existe algum grau de receptividade ali. Então ele vai começar a ter sinais. E esses sinais, mesmo que ele ainda não encontre a prática ou a vida mística, vão levar ele pela intuição. Eu li em algum lugar uma metáfora que diz assim: o homem é como uma toupeira, vai cavando, 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 até encontrar luz. Nem que ele esteja cavando para baixo, né? Ele vai chegar na China. Meu, se ele tiver sorte, acha Lao Tzu lá. Ó, mas um dia no nosso interior algo acontece. A consciência se expande e vê aquilo que antes era invisível. Ele vê o invisível no visível, ele compreende a presença. Sentimos um fluxo, um calor, uma presença antes desconhecida. Torna-se tangível ou perceptível, muito real. Isto muitas vezes é uma experiência fugaz, passageira, rápida. Podemos mesmo duvidar que ela tenha ocorrido. Subsiste na memória, mais como um sonho do que como uma realidade, até que se repita, e desta vez com mais clareza, mais definição, e talvez por um tempo maior. Aos poucos, se fixa na nossa consciência e percepção de uma presença constante. Isso aqui já vai acontecer para quem estiver no caminho. Esta presença pode ser sentida como que furtiva, né? Sutil, por trás da consciência ordinária, por trás do ego. Por vezes se torna uma presença imperiosa, que domina a situação ou a experiência daquele instante. Eu vou ler sem dar muita explicação, que me parece que faz sentido. Nesse momento, contudo, o mal se torna menos real, a doença não é tão aguda, a tensão financeira e mesmo a necessidade cedem caminho para a suficiência de consciência. A preocupação consigo mesmo desaparece, pois as necessidades são satisfeitas sem aflições, sem que planejemos, sem que nos aborreçamos ou tememos. Aqui é só dentro da prática, gente. As pessoas ou os poderes que antes temíamos se esvanecem agora da vista, ou até desaparecem da nossa vida. Ou então são vistas em sua impotência. Os desejos se fazem menos pungentes, os medos se esvaem. Segurança, confiança, atenção e entusiasmo se tornam evidentes, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que encontramos e com quem lidamos na vida cotidiana. Aquele negócio que a gente falou no começo da aula, de ser bênção mesmo no silêncio. Vamos para o coffee break.